nasceu doente, ela nasceu sã, viveu um período da sua vida em perfeita saúde, mas de repente começou a sofrer de um problema. Interessante, irmão, que a Bíblia diz que essa mulher, ela possuía alguns bens, ela possuía algumas coisas, algumas riquezas, algumas coisas que eram dela. E eu posso imaginar que era semelhante a alguém ter uma fonte, alguém possuir um poço, alguém ter lá na sua torneira água que jorra constantemente, quando a conta está paga em dia e o SAAI não tem nenhum problema na rede de esgoto, porque essa água está ligada numa caixa que vem de uma fonte. Então, constantemente, quando nós abrimos a torneira, a água jorra sem parar, não é assim que acontece na nossa casa? Assim também é a fonte da vida, é assim também as coisas que nós temos em nós da parte de Deus. Mas de repente, irmão, observa bem, a Bíblia diz que acontece um problema na vida dessa mulher. Ela começa a perder, ela começa a sofrer alguma coisa, uma hemorragia, diz a Bíblia. Se fosse talvez na medicina de hoje, irmão, ia além no médico, e o médico batia um raio-x, alguma coisa e tal, mas eu louvo a Deus, irmão, porque muitas coisas acontecem, e nós não temos assim a princípio uma explicação, aí vem a mão de Deus, intervém, faz um milagre, acontece, e isso fica gravado como experiência para a nossa vida, do que Deus é capaz de fazer. Imagine o que seria de nós hoje, se nós não estivéssemos aqui esses fatos tão maravilhoso que Deus operou um milagre na vida de um, na vida de outro. O que seria de nós? Não poderíamos estar aqui, estaríamos sem rumo, sem direção, sem norte. Mas Deus permitiu que algumas coisas acontecessem para que o nome dele fosse glorificado nesses fatos e ele chegasse até o dia de hoje e nós conhecesse que Deus é Deus acima de todas as coisas. E através de cada acontecimento, ele quer demonstrar para nós o que ele é capaz de fazer em nossas vidas. A Bíblia diz que essa mulher começa a perder. Interessante que a hemorragia daquela mulher não era algo assim, irmão, como nós vemos por aí que acontece, pode acontecer, de alguém sofrer uma hemorragia e dentro de alguns minutos ele está morto. Mas esse problema dessa mulher, ela ia perdendo, tanto é que ela passou 12 anos só perdendo, 12 anos que ela não conhecia o que era uma vitória, só derrota, só perdendo. E eu fiquei imaginando, de uma fonte aonde só tira, de uma fonte aonde só sai, a tendência dessa fonte é secar. Sempre tem que ser reposto alguma coisa para que aquela fonte nunca seque, não é verdade? Temos uma caixa d'água lá em casa. Se nós fecharmos a entrada daquela caixa, é lógico, irmão, que vão tirando a água e daqui a pouco vai ouvir uma notícia: acabou a água da caixa. E é por isso que eu li sobre o ladrão. Ele veio senão para roubar, para destruir. Ele veio para roubar aquilo que o homem tem de mais precioso. Ele veio para destruir, para tirar do homem. E interessante que às vezes o inimigo da nossa alma, ele usa as suas estratégias. Ele não é aquele que chega de uma vez e já seca a fonte. Ele vai tirando aos poucos. Isso serve para você que é crente, talvez há muitos anos. Aí de repente você percebe que o inimigo começa a tirar de você aos poucos. Tirar o que, pastor? Tirar a alegria de estar neste lugar. Tirar a alegria de estar na presença do Senhor. E aí então nós temos que ficar alerta. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Eu estou perdendo. E eu não nasci para perder. Vou reverter esse negócio. Louvado seja o nome do Senhor. Mas observa bem que a Bíblia diz que essa mulher, ela só perdia. E quando eu estava falando, se fosse o dia de hoje, ela teria ido ali no médico, o médico teria batido uma radiografia, um raio-x, alguma coisa assim, um ultrassom, e logicamente já teria visto o seu problema. Mas naquela época, irmão, não tinha isso. Naquela época não existia esse negócio. Naquela época era médico e ia lá talvez colocasse um remédio caseiro, alguma coisa, porque a medicina não era tão avançada como hoje, mas já existia o médico.
e a pessoa procurava o médico para receber a solução dos seus problemas. Assim como hoje também, há muitas coisas que nós procuramos na medicina e nós também não encontramos. Mas quando nós procuramos em Jesus, aí sim nós encontramos a resposta para todas as nossas questões. A verdade é que esta mulher, ela só estava perdendo. Ela começou a perder, irmão. Passou um ano, ela estava perdendo as suas forças. Passou 2 anos, ela estava perdendo não somente as suas forças, mas também perdendo o seu dinheiro. E aí eu fiquei imaginando comigo, irmão, que ela ia de um lugar para outro em busca da solução para fechar aquele escape, para que as suas forças, para que ela parasse de perder. Mas a Bíblia diz que passou 1 ano, passou 2, passou 3, passou 4, passou 5, passou 6, passou 7, passou 8, passou 9. Irmão, eu fiquei imaginando o quantas coisas aquela mulher não perdeu. A Bíblia diz que ela tinha alguns bens, e agora, depois de 12 anos, ela já tinha gastado tudo. Então eu fiquei imaginando, irmão, talvez ela vendeu os móveis, talvez ela vendeu, irmão, o gado que tinha, vendeu a fazenda, e aonde alguém falava para ela que tinha alguém que poderia resolver o seu problema, lá ia aquela mulher. E cada viagem que ela fazia, ela ia cheia de esperança e voltava decepcionada da mesma forma. Ela voltava sem a resposta que ela tanto queria, porque cada dia ela estava perdendo. Cada dia ela estava perdendo, ou seja, a sua fonte cada dia ia se secando. Cada dia que passava, a sua situação ia ficando pior, a sua situação ia denegrindo cada vez mais. Interessante que passaram-se 12 anos, mas uma coisa ela não perdeu. Ela não perdeu a sua vida. E a Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. Não é verdade? Ela não perdeu a sua vida. Ela não perdeu a sua vida. Deus deu a ela a oportunidade que ela precisava. E qual era essa oportunidade, pastor? A oportunidade de encontrar com Jesus. Deus deu a ela a oportunidade de encontrar com Jesus. Mas uma coisa que eu fiquei olhando, irmão, é que aquela mulher, ela estava tão acostumada a perder, porque afinal de contas, 12 anos. Mas o que me chamou a atenção é que durante esses 12 anos, a Bíblia nos mostra que ela não parou de lutar para parar de perder. Então, todo lugar que alguém falasse para ela que tinha alguém que poderia resolver a situação dela, lá ia ela. Lá estava ela. Eu acho interessante, irmão, que às vezes existem pessoas que ele tem uma vida de perdedor. E quando nós lançamos um desafio para ele, oh, você não quer aceitar Jesus como teu Salvador? Irmão, ele não aceita. Mas ele já procurou em todos os lugares uma maneira para tapar aquela brecha. E não achou. E aí nós oferecemos para ele Jesus e ele não aceita. E eu fiquei pensando assim comigo. Interessante, irmão, que às vezes nós queremos fazer um papel que não é nosso. Quem pode convencer o homem? Somente o Espírito Santo de Deus. E é segundo a vontade do homem. Se você quiser, eu posso fazer. O Senhor diz assim, se você quiser, eu posso fazer. E eu fiquei olhando na Bíblia Sagrada que várias pessoas que tinham necessidade, eles fizeram alguma coisa para alcançar aquilo que eles precisavam. Olha, quando morreu Lázaro, quando Lázaro ficou doente, as irmãs de Lázaro mandaram chamar Jesus. Ora, quando Zaqueu sentiu aquela necessidade dentro do teu coração, ele subiu numa árvore para ver Jesus. Quando o cego quis ver, ele gritou até que Jesus parasse para atender. Enfim, quando Jairo viu que a tua filha estava numa situação difícil, ele saiu e foi até um lugar onde encontrou Jesus e levou Jesus para a tua casa. Olha que coisa interessante, irmão. A Bíblia diz que aonde indicaram para essa mulher, ela foi e pagou com o seu dinheiro, mas ela não encontrou
solução para o seu problema. Mas no dia em que ela ouviu falar de Jesus, ela poderia dizer assim: olha, eu acho que esse aí é mais um, porque já falaram o nome de tantos, e no nome de tantos eu já fui, mas essa fonte nunca para de esvair. Ou seja, eu não conheço o que é vitória, só conheço derrota. Já perdi a alegria, já perdi a esperança, já perdi a força, já perdi isso, já perdi aquilo. Imagina quantas percas aquela mulher poderia enumerar para nós no decorrer desses 12 anos. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse assim: sabe de uma coisa? Ainda resta aqui em mim um pouco de força para mim ir até onde ele está, e eu vou fazer algo. Eu vou somente, olha, eu não vou pagar mais não, porque dinheiro eu não tenho mais nada. Irmão, interessante que Jesus, ele conhece a minha vida, a sua vida, ele conhece a minha história, a sua história, mas também Jesus, ele espera uma atitude nossa para ele agir. Você acha que Jesus não sabia que aquela mulher estava sofrendo há 12 anos? É lógico que sabia. Jesus não poderia dizer: não, tem uma mulher aí, 12 anos, gastou tudo, está fraquinha, doente, vou lá na casa dela. Mas Jesus não foi. Mas quando ela saiu da sua casa para ir em direção a Jesus, irmão, Jesus com certeza, sabendo de tudo, ele disse: é hoje que eu vou operar um milagre na vida daquela mulher. É hoje que ela vai deixar a sua vida de derrota. É hoje que esse ladrão vai perder a sua vez. É hoje que ele vai sair derrotado. Interessante que quando eu olho para a vida dessa mulher, eu vejo não só ela perdendo coisas materiais, mas eu vejo também ela perdendo aquilo que nós temos de mais precioso. Interessante que existe um desgaste da nossa vida. Todos nós se desgastamos, cada ano que passa, nós se desgastamos. Mas nós não podemos, irmão, perder esta alegria, essa disposição para viver. Nós não podemos, não é verdade? Você encontra a pessoa com tantos anos de vida, mas cheio de alegria, cheio de disposição, cheio de vontade de viver, cheio de felicidade, não é verdade? Porque sabe que a hora que o seu corpo terreno aqui tombar, ele entrará nas mansões celestiais e estará para sempre com Cristo Jesus. Mas há pessoas, irmão, que só vivem triste, só vivem derrotado, não sabe, não tem esperança de um amanhã.